Sim, Jesus. Sim, Pai, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome. Damos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Porque, Pai, acima de tudo, nós sabemos, temos a certeza, a convicção de que podemos declarar que permanecemos em Ti e o Senhor permanece em nós. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado pela entrega que o Senhor teve e fez naquela cruz 2000 anos atrás. Naquele momento o Senhor rompeu todas as barreiras, o Senhor destruiu todo o poder das trevas, o Senhor abriu um novo e vivo caminho e nos permitiu entrar e adentrar a sala do trono e estar junto com o nosso Deus e Pai. Obrigado, Jesus, porque podemos declarar essa verdade. Permanecemos em Tua presença, não pelo nosso mérito, não pelos nossos atos, mas por aquilo que Cristo Jesus fez, porque recebemos através da graça e do favor de Deus, o amor e a manifestação do Pai sobre nós. Obrigado, Jesus, por isso. Pai, neste tempo em que vamos meditar na Tua Palavra, neste tempo em que vamos ler a Tua Palavra, em que vamos falar a respeito dela, em que vamos declará-la sobre nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa manifestar o Teu cuidado sobre nós, que o Teu Santo Espírito torne os nossos corações um solo fértil, regado, preparado para receber a Tua Palavra em nós, porque a Tua Palavra, ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos fortalece. E nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, os nossos corações estão abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Antes de você se assentar, antes de você ocupar aí o seu lugar, eu quero que você fale comigo assim, repita comigo assim: eu permaneço em Jesus e Jesus permanece na minha vida. Essa é uma verdade que está sobre você. Creia nisso. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero, antes de ler um texto aqui e de começar a compartilhar um pensamento, quero fazer uma correção. Nós já tínhamos organizado e preparado o vídeo, e substituir hoje ele seria meio complicado. No próximo sábado nós teríamos o culto de curas e milagres que nós realizamos todo o primeiro sábado do mês. Como esse mês ele começou meio diferente, né? Ontem foi o último dia, hoje é o primeiro dia, então o primeiro sábado será no dia 7, daqui uma semana. Porém nós vamos estar como igreja em retiro. Nem todos os irmãos da igreja estarão participando do retiro, mas uma grande parte estará lá. A maioria estará lá. E então eu quero fazer a ratificação aqui, corrigir. Nós vamos fazer o culto de curas no sábado seguinte. Nós vamos inverter nesse mês excepcionalmente. Ok? Para que você tenha isso aí registrado. Nós vamos comunicar aí nas redes sociais, na carta do grupo familiar, nos comunicados aí nos grupos que vocês estão participando, grupo de homens, grupo de mulheres, nos grupos de WhatsApp. Nós vamos fazer esse comunicado aí para que vocês estejam cientes. Amém? Amém, amém? Aleluia, vocês estão aí? Amém. Eu vou pedir para o grupo de serviço dar uma olhadinha. Eu vejo que algumas pessoas estão meio encolhidinhas assim, ó. Eu acho que o ar está um pouco gelado. Eu particularmente, se depender de mim, vocês congelam aqui dentro. Eu gosto do ar mais gelado. Mas pode ficar à vontade, eu vejo aqui e eu pedi para os irmãos ali nos ajudarem. Quero compartilhar um pensamento com você. E eu quero trazer um princípio. Na verdade, como eu falei hoje de manhã, eu quero criar uma base. Não criar, né? Eu quero reforçar com você uma base, um patamar, onde você vai firmar os seus pés, onde você vai ter segurança em Cristo Jesus. E o que eu quero compartilhar com você hoje é algo muito simples do ponto de vista teológico, vamos chamar assim. Mas é algo muito importante, que se você firmar os seus pés nesses princípios, nesses conceitos, você pode ter certeza de que o poder de Deus se manifestará em sua vida o tempo todo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Eu vou ler aqui dos versos 57 até o 62. E o texto diz assim, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou nos telões: indo eles caminho fora, alguém lhe disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu:
As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse texto, meu irmão, ele é um texto bem importante, assim, bem significativo, no seguinte sentido, no seguinte aspecto. Jesus, ele está aqui se comunicando, se conectando com algumas pessoas, e uma pessoa chega e fala para ele: olha, eu quero te seguir. E aí ele dá uma advertência, ele fala ali: olha, se você quiser vir até mim, após mim, sem problema. Eu não tenho onde dormir. O sentido que Jesus dá ali não é que ele não tenha condições, que ele era um andarilho, que ele estava dormindo nas marquises, não era isso. O que ele estava dizendo é: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não tenho uma rotina. Aonde eu estou, aonde eu for, eu vou ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. De repente eu venho para cá, ministro aqui, algumas pessoas são tocadas e eu preciso ir para o outro lado. E aí o que ele queria dizer: olha, se você é muito quadradinho, se você é muito perfeitinho, no sentido de rotina, de horários e tudo mais, tome cuidado, me seguir vai levar você a caminhar de um jeito diferente. E aí então vem um outro momento, uma outra circunstância, e a pessoa fala, e Jesus chama uma pessoa e fala: venha até mim. E ele fala: olha, eu preciso aqui sepultar o meu pai, passou aqui por uma situação, provavelmente tinha um período de luto, alguma coisa assim. E ele opta então por ficar resolvendo as suas circunstâncias. E aí então, de repente, chega outra pessoa e fala: olha, Jesus, eu quero te seguir, mas antes de te seguir, deixa eu me despedir dos meus. E Jesus, ele lidava com as circunstâncias do jeito mais adversos, mais diferentes do mundo. Sempre numa questão de como a pessoa deseja segui-lo e como ele chama e quem ele chama e como nós lidamos com esse chamado. Eu tenho uma certeza absoluta e uma convicção no meu coração de que, olhando vocês sentadinhos aqui, todos vocês em algum momento receberam um chamado do Senhor. Um momento em que Jesus tocou no seu coração. Você não entrou aqui neste lugar à toa. Você não entrou neste lugar aqui porque você não tinha o que fazer hoje, passou aqui na frente e falou: tem uma igreja aberta ali, deixa eu entrar e ver o que está acontecendo lá. Eu tenho certeza disso. Existe um propósito e um chamado de Deus sobre a sua vida. Agora, como nós correspondemos a esse chamado, como nós nos posicionamos diante desse chamado, como nós conduzimos isso no nosso dia a dia, faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Agora eu quero entrar aqui num aspecto desse relacionamento e colocar 4 pontos para que você entenda de como é que você deve ver e se ver dentro desse chamado. Curiosamente, o capítulo 10, na sequência aqui, né? Eu falei de manhã, a Bíblia não foi construída em capítulos. Essa história de capítulos aí era de gente que não tinha a disposição de decorar o texto todo, né? E aí classificou para ficar mais fácil e a gente usufrui, se beneficia disso. No capítulo 10, um pouquinho adiante ali do texto que eu acabei de ler, o verso de número 1 diz assim, Lucas 10, 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Até aqui apenas porque eu quero que você entenda que as pessoas que se relacionavam, que estavam seguindo Jesus, ele as comissionou a pregarem. Jesus andou por pelo menos 35 lugares diferentes depois de comissionar esses discípulos. Porque ele chamou 70 pessoas, os organizou de 2 em 2, metade de 70 e 35, e ele falou: vocês vão para os lugares, para os lugares que eu vou passar depois. Eu vou caminhar e eu vou pregar a palavra, mas vocês vão antes de mim.
O texto diz isso bem claramente. Ele fala que ele organizou os 70 para que eles fossem de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Jesus passaria por 35 lugares distintos. E ele enviou discípulos para pregarem antes dele nesses lugares. Então, o que eu quero aqui é criar apenas nessa introdução uma base para você entender que existem formas de você se relacionar com Jesus. E ele vai te comissionar a fazer algo. Hoje aqui, profeticamente, no momento de libertação, o Mauro, enquanto ele ministrava, ele nos comissionou a fazermos algo por esta igreja local, a convidarmos pessoas. Jesus chamou os discípulos e falou, olha, vocês vão, talvez ele tenha organizado ali geograficamente, você vai para cá, você vai para lá, vocês dois vão para lá, vocês dois vão para outro lugar, e ele comissionou essas pessoas. Agora, vamos parar aqui, eu quero fazer um parênteses e entrar nos tópicos que eu quero ministrar para você. Algumas pessoas queriam seguir Jesus. Jesus chamou outras. E algumas o seguiam. Como é que essas pessoas se viam? E é isso que eu quero tratar com você hoje. E depois nós vamos ver o resultado que isso trouxe na vida dessas pessoas e dos lugares por onde elas foram. E onde eu quero começar é no Evangelho de João, no capítulo 8, os versos de número 31 e 32, um texto muito conhecido. João 8, 31 e 32. A palavra de Deus traz algo extraordinário aqui. E eu quero que você entenda que para ser um discípulo, ou para seguir a Jesus, melhor do que ser um discípulo, para se relacionar com Ele, ser um amigo e ser tratado como um filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, existem alguns princípios que precisam estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, precisam estar em nós. E o primeiro princípio deles está aqui no verso de número 31, em João 8, onde o texto diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vou pegar esses 2 pontos que estão escritos ali e vou parar aqui e vou reforçar com você. Jesus estava no meio de judeus, pessoas religiosas, que seguiam uma religião, o judaísmo, mas esses judeus tinham uma questão diferente. Eles estavam crendo que Jesus era o Messias. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E o que é que Jesus falou para aqueles crentes? Não judeus, crentes agora. Jesus diz o seguinte, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro aspecto para que nós sejamos seguidores, discípulos, amigos, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vou colocar aqui todas as qualidades, né? Posso colocar inclusive servo por amor. Primeira qualidade para nós cumprirmos esse papel. Nós precisamos entender que nós somos livres. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Você é livre. Mas existe uma condição ali, existe uma característica da pessoa para quem Jesus fala, com quem ele está falando. O judeu, ele tinha um conceito de que ele era livre por ser herdeiro de Abraão. Abraão, uma referência como pai da fé, do qual foi depositada uma promessa sobre a vida dele, e uma nação nasceu a partir de Abraão, e isso trouxe sobre eles, sobre a vida deles, dos judeus, culturalmente, de que eles são livres. E a liberdade estava em cumprir os mandamentos e ter uma consequência por estar cumprindo aqueles mandamentos. E aí Jesus chega para os judeus que estavam crendo nele, que tinham se convertido do judaísmo para algo que ainda nem estava completamente estabelecido, mas Jesus chega para eles e fala, para que você seja verdadeiramente livre, você precisa permanecer na minha palavra, e você precisa me conhecer. Olha só a expressão que diz ali, o verso 32, e conhecereis a verdade, e aí sim a verdade vai te libertar. Isso causou um certo tumulto na cabeça daqueles homens. Nos versículos seguintes, eu não vou lê-los, eles discutiram com Jesus, falaram, você está louco, você está doido, você bateu a cabeça. Eu sou livre, eu sou o descendente de Abraão. Mas Jesus fala, para que nós sejamos livres, nós precisamos conhecer a verdade. Agora eu pergunto para você aqui, quem é a verdade? A verdade é uma pessoa.
Jesus ele declara a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, meu irmão, a palavra conhecer aqui, ela tem uma característica muito especial. Ela é usada, essa palavra conhecer, ela é usada num contexto, ou até em algumas traduções mais antigas da Bíblia, para referenciar ou para se referir ao ato conjugal, ao ato sexual dentro de um relacionamento. O conhecer aqui não é um conhecer assim de saber quem é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você pode levantar a sua mão se você sentir liberdade. Você conhece o Donald Trump? Sim ou não? Sim, não, tem uns que não, uns que sim. Então vou mudar a pergunta. Você sabe quem é o Donald Trump? Todos sim. Você conhece ele? Quando foi a última vez que você jantou na casa dele? Ou que ele jantou na sua casa? Você entende o que eu quero falar sobre conhecer? O que Jesus estava falando aqui é: você precisa conhecer a verdade, e o conhecer a verdade aqui é algo que vai num relacionamento muito profundo, muito além, muito mais profundamente falando, do que simplesmente dar ouvidos e dizer: olha, tem um pregador passando aqui em Jerusalém, o nome dele é Jesus, ele nasceu em Nazaré. Quando um dos discípulos chama outro discípulo, né, lá em João, comecinho do Evangelho de João: olha, eu conheci o Messias, a quem os profetas pregaram, ele veio de Nazaré. E aí Felipe olha e fala: o quê? E pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E pode vir alguma coisa boa lá de tal lugar? Jesus, ele causou muito rebuliço ali no ambiente onde ele andou. E ele traz um princípio: nós precisamos conhecê-lo profundamente. Você é livre. Eu vou declarar isso várias vezes aqui. Você é livre. Você é livre de todo tipo de opressão maligna. Você é livre de todo tipo de circunstância e problema na sua saúde. Você é livre de todo tipo de opressão na sua alma, na sua mente. A pornografia não domina sobre a sua vida. Os desejos ilícitos, a ambição, a corrupção, coisas que estão na nossa alma não dominam sobre você. Desejos sexuais ilícitos não dominam sobre você. A avareza não domina sobre você. Você é livre, completamente livre. Mas qual é a condição para usufruir dessa liberdade? É permanecer na palavra. Jesus é o verbo vivo e é conhecer a Jesus profundamente. Jesus, ele foi muito claro com os discípulos e com esses judeus que eram seus discípulos, que eram seus seguidores, que haviam crido nele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma referência bem clara ao texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Quando Paulo ele escreve na sua carta, e ele diz assim para aqueles homens: vocês não podem se conformar com este século, ou com este mundo. Ou a palavra mais adequada aqui não é nem século e nem mundo, no bom sentido aqui. Claro que eu não quero corrigir a tradução, né? Até porque a tradução foi feita com muito estudo, mas a palavra século aqui ela é aion, e ela não é simplesmente uma definição de tempo ou de lugar, ela é uma definição de pensamento, de modo de pensar. Nós não podemos nos conformar com este mundo, não o mundo no sentido de como ele é. Agora carro elétrico faz mal para a natureza, as baterias não têm onde jogar, o mundo está perdido mesmo. Não, não é isso, meu irmão. O que o texto de Paulo diz: nós não podemos nos conformar com o pensamento que está desalinhado com os princípios e propósitos de Deus. E aí ele usa uma expressão, e ele diz assim, na continuação do versículo 2 aqui: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu vejo a palavra experimentar aqui, eu não consigo imaginar uma outra forma de experimentar se não for eu me envolver com alguma coisa. Daqui a uns minutos, alguns instantes, nós vamos tomar a ceia. Alguém vai abrir essas bandejas aqui, vai servir para você um copinho, está embutidinho ali, né, fechadinho num pacotinho ali, um pedacinho de pão, uma bolachinha e um suco. Não sei se você já tomou desse jeito ou não, talvez sim. Mas como é que você sabe se é bom ou se é ruim? Só se você pegar aquilo ali, abrir e tomar. Não existe outro meio, você precisa experimentar.
O que Paulo está dizendo aqui é: nós não podemos nos conformar com o modelo de pensamento do mundo, mas nós precisamos ter uma experiência. É o mesmo sentido que Jesus disse lá: você precisa conhecer. O conhecer a verdade ali, que Jesus se refere em João 8,32, quer dizer que nós precisamos experimentar essa verdade, viver essa verdade. Isso precisa estar dentro de nós. Se isso não estiver em mim, eu não consigo dizer: olha, eu entendi quem Cristo é. O experimentar e conhecer, ele tem um sentido de intimidade, de proximidade, de relação, de um relacionamento. Eu vou dar o exemplo, eu tinha pensado em não falar. De manhã eu dei um exemplo, mas ele é muito bobinho, no sentido do contexto, né? 30 anos atrás, eu praticava esporte do ponto de vista profissional, assim, eu vivia do esporte. E eu praticava um esporte que as nossas competições, elas normalmente duravam, se você entrasse num torneio, num campeonato, e fosse da primeira fase até a final, eram 7 partidas normalmente. Jogava handball, uma partida de handball tem 1 hora de duração, 2 tempos de 30 minutos. Então, o nosso alvo, o nosso propósito era, naquela semana de competição, disputar 7 partidas. Eram 7 horas de dedicação. Mas geralmente nós planejávamos, quando nós olhávamos um torneio, falávamos: tal mês vai ter um torneio. Nós planejávamos 90 dias de preparo para aquele torneio. Geralmente era assim. E tinha uma estrutura para esse preparo, uma dedicação física mais intensa no começo, depois definir as jogadas e ensaiar as jogadas. E geralmente nós tínhamos um fluxo, um processo de treino, que era de 3 horas diárias por 6 dias, em 6 dias por semana. Nós treinávamos 18 horas no mínimo por semana. Mais ou menos 70 e poucas horas por mês, umas 200 e poucas horas antes de uma competição. E por que nós ficávamos mais de 200 horas para consumirmos pouquíssimo tempo numa competição? Porque na hora que nós estávamos dentro da quadra, a hora que a bola vinha na minha mão, eu tinha que saber onde o meu colega estava, qual era a jogada que estava acontecendo, o que precisava ser feito naquele momento, qual era o posicionamento da equipe. Tudo tinha que estar muito bem programado na minha mente. Tudo tinha que estar muito bem visualizado naquilo que nós iríamos fazer. Eu, particularmente, jogava no gol. Quando a bola vinha, eu defendia, ou o adversário errava. Ao pegar a bola, eu precisava saber onde estaria a posição de cada colega meu. E olhar a cena daquele momento e entender aonde eu colocaria a bola naquele instante. A partida, né, o início do nosso ataque começava na minha mão. Então, muitas horas dedicadas conversando a respeito, horas dedicadas de planejamento, pegando uma lousinha, um quadrinho e riscando, e falando: vamos fazer assim, vamos fazer assado, pensando. Isso fazia com que nós, 7 pessoas que estavam dentro de uma quadra, durante 1 hora, tivéssemos o quê? Intimidade. Não intimidade no sentido, né, amoroso da coisa, mas uma intimidade, ao ponto de que uma palavra me dava um sinal de eu saber aonde a pessoa estaria. O que eu estou falando com você aqui, o exemplo é bobo, eu sei disso, o exemplo é muito simples, é muito reducionista. Mas o que Jesus diz é exatamente isso. Você precisa conhecer a verdade, você precisa experimentar algo perfeito, bom e agradável, que é a vontade de Deus. Você precisa ter essa intimidade comigo, porque no momento em que as situações acontecerem, você precisa saber qual é a minha forma de agir. Você precisa saber como agir. Você precisa saber como é a minha palavra, o que a minha palavra diz a respeito do seu trabalho, a respeito do seu relacionamento, a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, a respeito de você mesmo. Você precisa ter essa intimidade com Deus. E aí você não consegue fazendo isso, vindo uma vez por semana no culto, ficando aqui 1h30 sentado, cantando algumas músicas e ouvindo uma mensagem de 40 minutos. Você não vai conseguir ter essa intimidade desse jeito. Você precisa dedicar tempo. Tempo com a palavra, tempo em oração. Você precisa dedicar tempo em comunhão com os irmãos. Somente isso vai trazer a presença e o poder de Deus e o conhecimento que você precisa para usufruir da liberdade. Então, o meu primeiro ponto é que você é livre. Amém? Você é livre? Aleluia. Meu segundo ponto está em Romanos capítulo 8, verso de número 1.
Sei que tem alguns irmãos aí que já sabem até o que diz lá, porque esse texto ele é muito importante para nós. O texto diz assim: agora pois, já, nesse momento, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler o verso de número 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. O primeiro ponto que eu trouxe para você, você é livre. E o segundo ponto é, você não tem sobre a sua vida condenação nenhuma. Não há condenação sobre você. Você é livre e não há condenação. Isso quer dizer que você é livre, está na liberdade e você não está sendo perseguido por ninguém. Porque você pode ser livre e estar sendo perseguido por alguém. Mas não há como alguém te perseguir, porque não existe condenação diante de você. Se Satanás chegar para você e falar assim, olha, eu vou pôr uma doença aqui na sua vida, porque Adão pecou lá no Éden, e ele me deu legalidade de dominar sobre isso aqui. O mundo jaz no maligno. Não há condenação sobre você, porque você está em Cristo. Você vai olhar para ele e falar, saia daqui, Satanás. Não é direito seu, não é justo que isso esteja acontecendo, porque não há condenação sobre a minha vida. Claro que se você pegar o seu carro na avenida ali, vir lá do posto, lá debaixo do contorno e subir até a rotatória aqui a 100 km por hora, provavelmente você vai ser condenado a pagar uma multa. Eu não estou misturando as coisas aqui, não. Existem coisas que você vai cumprir se você cometer um erro do ponto de vista da lei humana. Mas espiritualmente falando, meu irmão, não deixe que absolutamente nada traga condenação sobre você. Se alguém algum dia disse para você que existe uma doença na sua vida, porque alguém cometeu um pecado, ou porque um antepassado seu cometeu um erro, e há uma maldição hereditária sobre você, fale assim, sobre Cristo Jesus, todas as maldições que viriam sobre a minha vida foram estabelecidas naquela cruz, e lá foram perdoadas, e o sangue do Cordeiro quebrou toda a maldição sobre a minha vida, e eu sou livre, porque eu verdadeiramente estou na palavra de Cristo, estou em Cristo, e não há condenação sobre a minha vida. Não existe nenhum tipo de pensamento de morte, de pensamento, como eu falei antes, de pornografia ou de qualquer outro tipo de sentimento negativo sobre você que possa vencer você. Não existe nenhum tipo de circunstância de saúde que alguém possa olhar para você e falar, Deus está pesando a mão sobre você. Meu irmão, Deus não vai pesar a mão sobre você. Ele já fez isso em Cristo Jesus. Os pecados que são nossos pecados, foram colocados sobre Cristo Jesus. A mão de Deus colocou sobre ele tudo aquilo que nos condenava, e não existe condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Eu falei para você hoje que eu estaria trabalhando com um pensamento de base, de essência, de patamar onde você firmará os seus pés. O primeiro é você ter a convicção de que em Cristo Jesus você é livre. O segundo é, não há uma condenação sobre a sua vida. Você é livre e não há condenação. Dentro desse pensamento, dentro desse contexto de não haver uma condenação sobre você, olhe comigo Romanos, mesmo livro que nós estávamos lendo aqui, o capítulo 5, no verso de número 1. O texto diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado ou nos foi outorgado. Meu irmão, você só tem direito a não ter condenação, porque você está em Cristo e você foi justificado por aquilo que Ele fez por você. Eu quero que você saia daqui com isso muito claro na sua mente. Não é o nosso mérito. A condenação, nós não estamos livres da condenação. A condenação não foi afastada por aquilo que eu faço. Aliás, o que eu faço por mim mesmo não tem valor, é trapo de imundícia. Pode jogar fora. Mas a condenação foi removida por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós.
Tenha isso com muita clareza na sua mente, no seu coração. Saia daqui com isso muito claro, muito firme no seu modo de pensar. A obra não é nossa, a obra é de Cristo Jesus. Foi o que Ele fez que nos deu liberdade. Efésios capítulo 2, os versos, a partir do verso 1. Vou ler aqui até o 6. O texto diz: Ele, Cristo Jesus, Paulo está se referindo a Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aonde nós estávamos? Mortos, em delitos e pecados. Nós estávamos perdidos. Aí o verso 2 diz: nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Quando essa expressão aqui, parar um pouquinho aqui, nós éramos por natureza, quer dizer a mesma coisa que o Leonardo falou aqui no momento do apelo. Nós viemos de Adão e por natureza éramos pecadores e estávamos afastados de Deus. A natureza adâmica caída estava sobre nós. Então Paulo está falando: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí o verso 4, ele reverte toda a situação. E ele diz assim: mas Deus, quem? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, só existe um motivo para não haver condenação sobre você: é você estar em Cristo Jesus. Se você tentar firmar a sua absolvição nos seus atos, nos seus jejuns, nas suas orações, nos seus tempos de leitura bíblica, se você disser que isso, olha, eu estou lendo Deus, eu estou lendo a Bíblia aqui faz 2 horas, Deus, eu estou orando aqui faz 1 hora, Deus, eu estou jejuando faz 15 dias, nada disso vai ter valor para te justificar. A justificação que você tem está em Cristo Jesus, na obra que Ele fez, e em receber esta obra através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa ter isso de uma maneira muito clara, muito cristalina no seu coração. Eu coloquei aqui 2 pontos. Eu falei que você é livre e eu falei que não há condenação sobre a sua vida. Agora existe um terceiro aspecto, e nós vamos voltar ali para Lucas capítulo 10. Voltar no texto de Lucas 10. O verso de número 19, ele nos faz avançar mais um aspecto aqui das nossas vidas, ele nos faz avançar mais um aspecto da nossa posição enquanto relacionamento com Deus. Lucas 10, 19, lembra que no capítulo 10, no verso 1, Jesus organizou os discípulos em grupos de 2, em duplas, e enviou 70 discípulos em duplas para pregarem a palavra nos lugares aonde Jesus iria passar. E quando eles voltaram, eles estavam surpresos com o que havia acontecido. E Jesus então declara para eles: eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meu irmão, esse foi um dos textos, talvez que quando eu me converti, foi um dos primeiros textos que eu tomei ele como rema na minha vida. Eu vivia num contexto, num ambiente muito promíscuo, muito difícil de conviver como cristão, muito complexo do ponto de vista de um posicionamento verdadeiro, real, assim como crente, falando bem abertamente. E eu entendi que o ambiente que eu vivia não era um ambiente natural, ele era um ambiente espiritual. E eu precisava o tempo todo repreender espíritos malignos, repreender e impor uma autoridade para que Satanás não tivesse domínio ou qualquer tipo de manifestação contra a minha vida ou agredindo a minha vida. E eu entendi isso. Então o que eu estou trazendo para você aqui são 3, eu não gosto de usar essa expressão, mas 3 passos, 3 coisas que você precisa ter clareza no seu coração. Você é livre, você foi liberto, permaneça na palavra, tenha intimidade com a verdade, você é livre. Segundo aspecto, não existe condenação sobre a sua vida. Não deixe que ninguém traga temas de condenação sobre você.
Ai, coitado, está tão difícil, o mundo está tão complicado. Não deixe. E o terceiro aspecto, Satanás se submete àquilo que você determina. Ele é sujeito ao poder e à autoridade, não seu, mas de Cristo Jesus que está em você, que se manifesta através de você, que se manifesta através do que você tem em Cristo Jesus. São 3 pilares bastante simples, bastante básicos, mas que eu tinha muito forte no meu coração ao longo dessa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, que nós devemos ter consciência e clareza deles. Não tem como você seguir a Jesus. Lembra lá do verso 57 de Lucas 9? Ah, Jesus, eu quero te seguir. Olha, se você quiser me seguir, pode vir. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você tem que estar livre para ser conduzido pelo Espírito. Ah, Jesus, né? Jesus chama uma pessoa e fala, olha, deixa eu sepultar o meu pai, né? Vou resolver aqui as situações da minha casa. Essa pessoa não estava livre. Você entende o sentido, a relação que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos ter essa liberdade. Outro aspecto, nada pode trazer condenação sobre você. Não deixe que as coisas te condenem. Porque quando você aceita a condenação, fala, eu estou sofrendo mesmo, está tão difícil. Você está prendendo os seus pés em uma situação. Dilaíra acho que está aí, né? Dilaíra vai me bater, né? Sexta-feira eu atendi ela está dando aula lá na IBI. Eu atendi um corretor de seguros aqui na igreja, né? E ela vende seguros, né? Membro da igreja aqui, eu atendendo um de fora, né? E esse cara era cristão, de uma outra igreja, não vou falar a denominação, uma denominação bem tradicional. E é engraçado que ele entrou, sentou na minha frente e falou assim, como é que estão as coisas? Eu sei que está tudo muito difícil. Eu olhei e falei, da onde você vem? Né? Onde você está vindo? Pois não, que está complicado, porque a economia está ruim, porque isso, porque aquilo. Eu quase puxei uma caixa de lenço, né? Eu falei, vou pôr uma mesa aqui, uma caixinha de lenço, porque o cara vai chorar, né? E eu falei, meu irmão, eu não sei como é que você vê a vida, mas eu quero te falar uma coisa. Eu sou filho de Deus, o meu pai é Deus. Eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. O Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu enfrento situações? Claro que eu enfrento. Eu tenho circunstâncias que precisam ser resolvidas no meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa. Claro que tem. Mas a minha postura é muito diferente. O meu posicionamento tem que ser diferente. Eu preciso entender que eu sou livre, eu fui liberto. Eu preciso entender que não há uma condenação, Satanás não pode me condenar. E eu preciso entender que ele, na verdade, não só pode não me condenar, como também ele está sujeito àquilo que eu determinar. Eu não sei se você prestou bem atenção, mas a Andréia, no momento em que ela fazia os dízimos aqui, ela declarou algo sobre a sua vida. Ela falou, Satanás, tudo aquilo que você está retendo, que é direito nosso, é uma herança nossa, você está ordenado agora a soltar. E ela ainda disse, os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, como dizem Hebreus, que servem aos santos, que são os filhos de Deus, recolham aquilo que o Satanás soltou e tragam até as nossas vidas. Meu irmão, se você tiver consciência, eu estou falando de você crer conscientemente. Algumas pessoas, e eu vou te falar que já tiveram pessoas que saíram da nossa igreja, foram para outra igreja, e colocaram para nós assim, olha, vocês assim, falam que creem no Espírito Santo, que oram em línguas, mas eu não vejo as manifestações no culto. Meu irmão, nós somos ultrapentecostais, né? O Mauro gosta de usar essa expressão. Nós cremos no poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Nós oramos em línguas, vemos a manifestação dos dons espirituais constantemente. Mas você fazer barulho não te edifica. O barulho não constrói. Agora, a palavra constrói. E enquanto nós estamos reunidos congregacionalmente aqui, nós precisamos compartilhar a verdade do Evangelho. E é isso que vai fazer transformação em nossas vidas. É isso que vai solidificar, vai estruturar, vai dar força em nós. E a hora que o vento vier, você ora em línguas e o vento passa e vai embora. Mas você está estruturado. Jesus fala lá em João 8,32, vou repetir de novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é ter intimidade com Ele, é ter intimidade com Cristo Jesus, é saber que o que Ele fez por mim e por você é uma verdade estabelecida eternamente.
saber que não há condenação sobre a sua vida, saber que você tem autoridade sobre os demônios. Agora eu quero colocar o último ponto, o último aspecto, e eu quero ler com você, voltar aqui um pouquinho, o próprio capítulo 10 de Lucas, e verso 17, ele diz assim: então regressaram os 70, lembra os 70 que ele despachou para os lugarejos, para as cidades, possuídos de grande alegria, possuídos de alegria. Eu não entendo como que é ser possuído de alegria, né? Imagina, possuído quer dizer que a alegria está em tudo, né? Tomou conta daquelas pessoas. E por que eles estavam alegres? Os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Imagine a alegria desses homens, de chegar numa cidade, chegar num lugarejo, numa vila, e ali ter uma pessoa, uma família, com uma menina, uma criança, um adolescente, doente, com a manifestação de Satanás contra aquela vida. E essa pessoa, e o discípulo vai lá e impõe a mão sobre ela. Satanás, o demônio, se debate ali e sai, e ela fica livre e curada. Imagina esse discípulo indo numa cidade, onde talvez uma família tivesse um pãozinho para uma refeição, e ele já tinha experimentado algo extraordinário, de ver a multiplicação dos pães, e ele entrar naquela casa e falar: Pai, em nome de Jesus, a provisão existe neste lugar, a tua graça e o teu favor, a multiplicação dos pães que eu vi vai acontecer aqui, e o poder de Deus se manifestar e multiplicar os pães naquele lugar, e as pessoas serem libertas, serem curadas, transformadas. Eles chegaram para Jesus empolgadíssimos, mas o foco deles estava um pouquinho distorcido. E eles falam: olha, os demônios se submetem a nós. E aí então Jesus fala, mas ele lhes disse, né? Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí vem o verso 19 que eu li aqui para você: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E aí então Jesus, ele declara no verso de número 20: não obstante, mas ao invés disso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, está arrolado nos céus. Meu irmão, Jesus, ele pega todas as coisas que são materiais e espirituais, e ele põe de lado, e ele olha para aqueles homens e fala: eu entendo, isso é importante, você é livre, você não tem condenação sobre você, os espíritos malignos se submetem a você, mas existe algo que é mais importante do que tudo isso, é o seu nome escrito no livro da vida. E aí então, a sequência do verso 21, a sequência do texto no verso 21, Jesus, ele diz assim, o texto diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Os discípulos tinham se alegrado porque os espíritos maus, os espíritos malignos tinham saído. Mas Jesus estava alegre por um outro motivo. E ele fala assim: graças te dou, ó Pai. Põe para a gente lá, por gentileza, Lucas 10, 21, por favor. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí o verso 22, Jesus quebra a banca aqui, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meu irmão, de tudo que você ouviu hoje aqui, saber que você é livre é importantíssimo. Saber que não existe condenação sobre a sua vida é importantíssimo. Saber que os demônios, Satanás se submete a você é importantíssimo para a sua vida. Mas além de tudo isso, o que é mais importante é você saber que Jesus Cristo revelou para você quem é o Pai. E isso está nas suas mãos. Você tem a capacidade hoje de pegar essa informação e revelar para uma outra pessoa quem é o Pai. De você olhar para o seu açougueiro, a pessoa onde você vai lá comprar carne,
toda semana, uma vez por mês, sei lá, a cada 15 dias. Você vai lá, conversa com o cara, bate papo de um monte de coisa, fala da economia, fala de futebol, fala do marmoreio da carne, fala do não sei o quê, do boi, quantos meses tem o boi. Quantas vezes você convidou ele para vir para um culto? Quem tem condições de revelar o Pai é o Filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Você é filho de Deus? Sim ou não? Quem tem condições de revelar o Pai? Aquele que é filho. Jesus, ele estava feliz, ele estava alegre, não porque aqueles discípulos tinham curado pessoas, expulsado demônios. Ele estava alegre porque aqueles discípulos estavam revelando quem era o Pai. Porque ele viu o reino de Deus sendo estabelecido naqueles lugares onde aqueles 70 homens foram. Meu irmão, se existe algo que deve motivar você, alegrar você, incentivar você, deixar você feliz, é saber que você é filho e que você tem a capacidade, o poder de revelar quem é o Pai para as pessoas que estão próximas a você. Isso está nas suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos. Jesus, ele ficou verdadeiramente feliz, não com o que os discípulos fizeram. Eu acho assim que Jesus, ele tinha muita paciência, né? Muita paciência. Ele olhou para aqueles homens e falou: eu dei autoridade, eis que aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Ele tinha dado autoridade, ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas quando os discípulos chegam, ele dá uma corrigidinha na rota deles e fala assim: eu entendi, vocês estão felizes, os demônios saíram mesmo. Mas o que é importante é você entender que você é filho, que você conheceu o Pai através de mim, eu revelei o Pai a você. E agora você é filho, e você, sendo filho, pode revelar o Pai também. Quando ele fala isso, tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus estava dizendo: olha, todo o poder, toda a força, toda a capacidade, tudo aquilo que foi criado, tudo que existe, tudo me foi entregue. E ninguém sabe quem é o filho senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus revelou o Pai àqueles discípulos. Nós não vamos ler aqui Marcos capítulo 16, o último capítulo do livro do Evangelho de Marcos. Jesus chama os seus discípulos e comissiona eles. Fala: ide por todo o mundo. Meu irmão, todo o mundo é a loja aqui da esquina, que às vezes eu vou ali arrumar meu celular, comprar uma capinha de celular. Todo mundo é, como eu brinquei aqui, o açougueiro que você compra a sua carne assada lá no domingo, a carne para você comer no seu almoço de domingo. Ide por todo mundo é uma viagem que você faz, talvez para um outro país, e encontrar pessoas lá e você poder falar do amor de Deus aonde você for. Ir por todo mundo é onde você pisar, qualquer lugar que você pisar, e encontrar uma pessoa para fora dessa porta aqui. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida, você é livre, você não tem condenação, você não precisa ter medo ou vergonha, porque não há condenação sobre você. Satanás se submete a você. E aí então, o que é que falta para que você possa revelar o Pai? O que será que nos falta? Será que nós estamos igual aqueles discípulos lá: eu quero te seguir, olha, vem atrás de mim, eu quero sepultar meu pai, eu quero... Será que nós estamos respondendo como eles? Ou nós entendemos que nós somos livres, não temos condenação, Satanás se submete e nós temos o Pai para revelar às pessoas? Que posicionamento nós temos adotado? Como nós temos nos posicionado? Como nós temos olhado para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e o que é que nós temos levado para as pessoas? Eu gostaria que você compreendesse isso verdadeiramente, que você tivesse isso com muita clareza no seu coração, que você saísse daqui hoje, e eu brinquei de manhã, né? Eu falei assim: amanhã de manhã não, hoje à noite, antes de você dormir, ao deitar, você faça isso como quem é livre, que você possa dormir como quem não tem condenação. Fico imaginando, né? Pensa uma pessoa que está condenada pela justiça e sabe que tem a sua, né, o seu cartazinho lá na delegacia com a foto da pessoa. Ele tem que tomar muito cuidado com quem ele fala, para quem ele fala o nome dele, onde ele vai dormir, para que 5 da manhã não bata, né, a polícia invada o lugar e algeme ele. Você vai deitar hoje como quem não é condenado. Não existe nada nem ninguém que possa condenar você. Você vai dormir o sono dos justos.
Você vai dormir o sono dos justos. Amanhã você vai acordar como quem é livre, como quem tem a liberdade em Cristo Jesus, como quem não é condenado, como quem Satanás vai ter que se dobrar ao seu comando, porque há uma autoridade sobre a sua vida. Mas o mais importante do que tudo isso é que você é filho e o Pai está em você. E existe poder na sua vida para revelar o Pai para as pessoas com quem você conversar amanhã. Vamos ficar em pé, por gentileza, que você possa pegar essa palavra, alimentar o seu espírito com ela, e você possa usá-la como um alimento e transformar, e que ela possa transformar a sua vida e mudar o seu dia, a sua forma de ver, a sua forma de viver. Eu quero ler aqui com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso de número 26, Mateus 26, 26. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Meu irmão, tudo que eu falei para você hoje aqui se resume naquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele abriu mão de tudo por amor. Ele entregou a vida dele por amor. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, todo o poder, toda a glória, e andou nas terras poeirentas ali da Palestina, da Judéia, para poder entregar a vida dele e morrer por mim e por você. Então pegue isso, que é uma verdade revelada a você, e transfira isso para outras pessoas. Olhe para aquela pessoa, como o Mauro disse, a pessoa que senta na mesa do seu lado, lá no seu trabalho. A pessoa com quem você conversa todo dia. A pessoa com quem você talvez faça um lanche ali dos 15 minutos de cafezinho, lá num cantinho, lá tomando um café, contando umas piadas, brincando um pouco, falando talvez de política ou futebol. Tire 2 minutos desse tempo, olhe nos olhos dessa pessoa. Fale assim: eu tenho algo para dizer para você. Jesus Cristo ama você. E qualquer circunstância pelas quais você esteja passando hoje, Ele quer interferir e tocar na sua vida e transformar isso. Não leva 1 minuto para você falar isso para alguém. Você vai transformar a vida de alguém. Você vai trazer vida, você vai revelar o Pai. Porque você é livre, você não tem condenação. E você é vitorioso sobre todo o poder das trevas. Então, manifeste o poder do Pai, porque você é filho e você precisa expressar as características do Pai por onde você andar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque somos livres, somos filhos amados. Obrigado, Jesus, pelo seu poder, pelo seu favor, pela sua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou a sua vida e morreu por nós. Pai, no momento em que formos tomar a ceia aqui, esses elementos tão simples, tão pequenos, mas que representam algo tão extraordinário, tão importante. Pai, nós os abençoamos esses elementos. E eu quero declarar agora, declarar como boca de Deus neste lugar, que ao tomarmos a ceia, a manifestação de cura acontecerá no meio do seu povo. Pai, pessoas que precisam talvez ter um órgão do seu corpo que não está funcionando corretamente, eu declaro, ele vai funcionar agora perfeitamente em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, Pai, se existe alguém que está passando por uma dificuldade do ponto de vista financeiro, um aperto financeiro, uma situação apertada, uma situação difícil. Talvez hoje de manhã você olhou para as circunstâncias e falou: Deus, como é que eu vou sair disso? E eu estou dizendo para você, meu irmão, tudo está resolvido. O poder de Deus irá se manifestar de forma extraordinária. Você vai ver os recursos virem de uma forma extraordinária. Uma oportunidade haverá para você para poder solucionar isso. Em nome de Jesus. Nós declaramos isso liberado sobre a vida da igreja. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que hoje de manhã, ou hoje durante o dia, parou e pensou, falou: Deus, o que eu preciso fazer da minha vida? Eu não estou bem comigo mesmo. As coisas não estão do jeito que eu gostaria. Eu quero dizer que há paz no seu coração. Há paz no seu coração. Há paz no seu coração. Eu quero dizer que Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, Ele entra na sua vida hoje e Ele transforma você.
Ele transforma essa situação, transforma essa circunstância. Você é livre, você é liberto. Não deixe que ninguém imponha maldição sobre a sua vida, nem mesmo você, nem mesmo os seus pensamentos. Você é livre, não há condenação sobre você. Talvez pessoas tenham dito que você iria para o inferno por não ter feito algo. Meu irmão, jogue isso fora. Você é filho, um filho amado. Você tem um pai. Esse pai que nós estamos falando aqui, ele te ama. Em nome de Jesus. Eu declaro que no tempo em que nós estivermos tomando a ceia, o poder de Deus irá se manifestar de forma extraordinária. Você verá algo extraordinário acontecendo. A manifestação do Espírito Santo de Deus é poderosa neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, tomar a ceia. E vou colocar aqui 2 regras. Nós não gostamos muito de regras, mas as regras são: não tome a ceia sozinho. Não tome a ceia sozinho. Não existe nenhum órgão do corpo que vive sozinho. Nenhum órgão. Nenhum. Você é parte do corpo, então tome a ceia com alguém. E o segundo é: não deixe de tomar. Eu acabei de declarar sobre a sua vida que você é livre e não há condenação. Não olhe para trás. Olhe para aquilo que Cristo pode fazer em você a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa palavra. Então não se sinta condenado. Venha até aqui, pegue um cálicezinho desse, pegue esse pãozinho aí, essa torradinha, e consuma ela. Ela vai fazer parte da sua vida, e isso representa Cristo em você. Amém? Pode vir, fique à vontade, pode sair do seu lugar, pegar aqui na bandeja, forme um círculo aí com algumas pessoas, pare com alguém, dedique um tempo de oração, ore, agradeça, seja grato por ele. Enquanto isso, o louvor nos conduz aqui.